Olá, casais abençoados, debaixo da graça do Altíssimo Deus, que a alegria do Senhor nosso Deus, que a nossa força e poder esteja no relacionamento conjugal e familiar, primeiro dos parceiros do canal e também de todos aqueles que me assistem no momento. Você pode até perguntar, por que primeiro nos parceiros do canal? É porque é os parceiros do canal que têm nos ajudado a divulgar o nosso trabalho, compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais. A você que é parceiro do canal, eu louvo a Deus pela sua vida, que as copiosas bênçãos do Senhor nosso Deus estejam no teu relacionamento conjugal e familiar. Mas estendo também essas bênçãos para todos aqueles que estão chegando agora, me assistindo pela primeira vez. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Nós observamos que aí é uma ordenança divina do homem deixar pai e mãe e unir a sua mulher para formar a instituição chamada casamento. E o que é casamento? O casamento é uma união voluntária entre duas pessoas que desejam construir uma família, formando um vínculo conjugal que está baseado em direitos e deveres. O homem tem direito, a mulher tem direito, o homem tem deveres e a mulher também tem deveres. Então, nessa união tem deveres e direito. O casamento deve ser uma união entre o homem e uma mulher. Não há como formar uma família, dois homens e duas mulheres. Não há como se tornar uma só carne, dois homens e duas mulheres, como está acontecendo aí na sociedade. Então, o casamento deve ser uma união de um homem com uma mulher que se torna uma só carne. A união de duas pessoas com um objetivo, propósito e valores, ou seja, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito e com os mesmos valores. É um compromisso de um para com o outro e para com Deus, que é uma testemunha do casamento quando nós estamos contraindo aí o matrimônio. Um objetivo de quê? De multiplicação da humanidade. E aí vem o ato sexual. Agora é muito bom entender, e eu vou repetir mais uma vez o versículo da palavra de Deus, porque eu quero trazer esse versículo passo a passo para que você entenda. E vou repetir mais uma vez o versículo que nós lemos no início. Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Como eu disse antes, nós vamos trazer os passos importantes, são 7 passos importantes para você personificar esse versículo na sua vida e assim você vir a entender o verdadeiro significado do versículo em que nós estamos trazendo para você. O tema que eu trago hoje é Adão e Eva e uma ordenança divina para se tornar uma só carne. Adão e Eva e uma ordenança divina para se tornar uma só carne. Primeiro ponto, ou seja, primeiro passo. No primeiro passo tem uma ordenança de deixar. E aí essa palavra deixar fala de transição. Conceito de transição é o ato ou efeito de passar de um lugar para o outro, de um estado para o outro. Passagem que comporta uma transformação progressiva e voluntária, ou seja, uma evolução. O que isso quer dizer, pastor Ezequiel? Quer dizer que o homem está deixando seu pai e a sua mãe, o estado de solteiro, para ir para o estado de casado. E temos que entender algo muito importante aqui, que eu quero trazer uma observação, que Deus não está dizendo que o homem deve abandonar seu pai e sua mãe. Não, ele está dizendo que deve deixar pai e mãe, ou seja, ele está deixando o pai e a mãe, que naturalmente também deixaram seus pais e sua mãe, que eram seus avós, para se formar
um casal ou uma só carne, com o objetivo também de instituir uma família. Temos que entender que ele está dizendo deixar e não abandonar. Lembramos também que existe aí promessas para aqueles que honram seu pai, a sua mãe e respeitam o pai e mãe. Êxodo capítulo 20, verso 10 diz: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então nós temos que entender que não é abandonar, é deixar pai e mãe. Agora vamos para o segundo ponto. Quem é que deve deixar? O homem. E quando está se falando de homem, está falando de maturidade. Lembrando que Deus fez o homem já adulto, fez a mulher já adulta. Nós não estamos falando de dois adolescentes inconsequentes que agora vão contrair o matrimônio sem saber o seu significado. Eu estou falando para pessoas maduras, né? Então está dizendo o homem, que quer dizer maturidade, não só no estado masculinidade, macho, como no estado de maturidade, ou seja, adulto o suficiente para compreender, entender a ordenança divina. Deus não fez dois adolescentes que queriam somente o ato sexual, não. Deus fez Adão e Eva, os dois adultos que iam ter ato sexual, mas para um propósito. Muitos estão se casando aí apenas pensando no prazer do sexo, né? Então vem a questão da maturidade. A maturidade não é só no seu aspecto físico, mas principalmente no seu aspecto mental. Terceiro passo: seu pai e a sua mãe, modelo de uma família tradicional. Ou seja, o pai e a mãe também deixou seus pais e mãe para formar uma família. Agora esse filho está deixando o pai e mãe para formar uma família tradicional. O homem sai de uma família composta de um macho e de uma fêmea para se unir à sua mulher e naturalmente dá continuidade à ordenança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 27 diz: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. E como eu disse antes, não há como essa palavra divina estar em uma união entre dois homens e duas mulheres. Como é que dois homens e duas mulheres vão se tornar uma só carne? Em hipótese nenhuma vai acontecer, porque a palavra de Deus não concorda com isso. Agora vamos para o quarto passo: unir, ou seja, unirá. Traz o que? A formar uma outra família com o objetivo de propagar o gênero humano, ou seja, ter filhos. O outro passo é unir o macho e a fêmea, formando ali um casal com o objetivo de instituir a família. Foi instituído o matrimônio no momento que você deixou pai e mãe e uniu a sua esposa. Mas agora você tem um outro objetivo, tornou uma só carne para também instituir a família. Agora nós iremos para o quinto: mulher, complementação ou complementação, ou seja, para complementar, quase não sai aí a palavra. O conceito de complementação é o ato ou efeito de complementar, de dar ou receber como um complemento, ou seja, algo ali que se complementa o homem com a mulher. Olha o que diz em Gênesis capítulo 2, verso 18: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, ou seja, está dizendo, não é bom que o homem esteja só, vamos fazer alguma pessoa, alguém que possa complementar, dá-lhe ele uma ajudadora idônea para ele, alguém que possa estar ali complementando. Agora em Gênesis capítulo 2, verso 22 e 23 diz: e é da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse Deus, então disse o homem, aliás, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne.
ela será chamada varoa, por quanto do varão foi tirado. E aqui é muito interessante que Deus não faz do pó da terra mulher. Deus pega uma costela do homem, coloca um homem num sono profundo, dá uma anestesia no homem, tira uma costela, coloca a carne no lugar e da costela do homem ele faz a mulher, justamente para estar ao lado do homem, nem na frente, nem atrás, nem da direita, nem da esquerda, mas unidos os dois para ter uma vida compromissada com o Senhor Deus. Agora, no versículo 2:18, tem duas palavras importantes: ajudadora e idônea. O que significa a palavra auxiliadora, ajudadora? Vem da palavra hebraica ezer, que é traduzida como auxiliar, que pretende assistir, ajudar, a socorrer, ou seja, é aquela que salva a vida. A palavra ajudadora ou auxiliadora no hebraico vem da palavra ezer, quer dizer socorrista, aquela que tem o poder de socorrer, de salvar vida, para estar ao lado do homem, socorrendo, ajudando ele, salvando a vida dele, porque tem muitos homens que na verdade ainda estão na presença de Deus, principalmente servos de Deus, porque as suas esposas são socorristas, estão ali como auxiliadora, ajudando, contribuindo. Agora existe uma outra palavra chamada idônea, que se dá adequar, serve perfeitamente ao propósito que se refere, ou seja, uma pessoa que foi feita, que serve perfeitamente ao propósito pelo qual se refere, que demonstra aptidão para ocupar determinadas tarefas, ou seja, auxiliadora idônea, socorrista, perfeita, preparada juntamente para estar ao lado do homem. Agora vamos para o sexto, serão. Preste bem atenção, tem a palavra serão, uma só carne. Serão é um processo de aprendizagem, amizade e confiança que acontece entre o homem e a mulher depois que ele contrai o matrimônio. Então serão, então esse processo vai ter de quê? De aprendizagem no tempo que eles vão tendo de casamento, de amizade e de confiança. Não há como existir um casamento saudável se não tiver confiança, se os dois não estiverem aprendendo e se os dois também não forem amigos. Agora o sétimo e o último, uma só carne. E esse aqui é um ponto mais importante dos demais pontos: companheirismo, parceria, compreensão, fidelidade e principalmente o ato sexual. Quando os dois se tornam uma só carne, vem aí o companheirismo, vem aí o afetivo, paciência, tolerância, vem aí a parceria, mas principalmente está por trás, quando se torna aí uma só carne, o ato sexual. Em Gênesis capítulo 1, verso 28 diz: Deus o abençoou e lhe deu uma ordenança. Olhe para cá, lhe deu uma ordenança: sede fértil e multiplicai-vos. Como é que o casal ia multiplicar? Como é que o casal ia ser fértil? Através do relacionamento sexual. Aí a outra ordenança: povoai a terra. Eu espero que você tenha entendido o verdadeiro significado, quase não sai, o verdadeiro significado do versículo da palavra de Deus de Gênesis capítulo 2, verso 24. Personifique esse versículo na sua vida e eu tenho certeza que o teu casamento vai ser abençoado, que o teu casamento vai ser engrandecido pelo aquele que instituiu o casamento, que foi o Deus eterno. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.